Pensa comigo, e se a maior dádiva que a gente tem, a liberdade, fosse na verdade a nossa maior maldição? Parece loucura, né? Mas essa ideia chocante está no centro do pensamento de Jean-Paul Sartre, um filósofo que viveu exatamente o que pregava, sabe? Das trincheiras como prisioneiro de guerra até o momento em que ele simplesmente recusou um prêmio Nobel. E tá aí a frase que resume tudo: condenado a ser livre. É um paradoxo total, né? Como é que uma coisa que a gente tanto busca pode ser uma sentença, uma condenação? Pois é exatamente esse nó que a gente vai desatar agora. Olha, para ter uma noção da mente por trás disso, basta a gente olhar para 1964. Nesse ano, o Sartre ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e simplesmente rejeitou. Ele se recusou a ser transformado numa instituição, sabe? Numa estátua. Para ele, a liberdade era movimento, era ação, não um troféu parado na estante. Então, a grande pergunta que fica é: o que ele realmente queria dizer com isso tudo? E mais importante ainda, como é que essa visão tão radical da liberdade pode, sei lá, mudar o jeito que a gente encara a nossa própria vida? Para a gente conseguir sacar a revolução do Sartre, a gente precisa primeiro dar uma olhada no pensamento que ele veio para demolir. E a chave para entender isso está num objeto bem simples, um abridor de cartas. Pensa bem, um abridor de cartas não aparece do nada, certo? Antes dele existir, alguém pensou nele, concebeu. A ideia, o conceito de abrir cartas, a sua essência veio primeiro. O propósito dele já estava ali, definidinho, antes mesmo do metal ser forjado. E esse esquema aqui ilustra perfeitamente essa lógica tradicional. Primeiro vem a essência, a função, depois a técnica para fabricar. E só então, por último, o objeto passa a existir. Ou seja, a essência vem antes da existência. Uma lógica bem clara que era aplicada a tudo. Até então. E é aqui que vem o pulo do gato. O Sartre olha para esse modelo e lança a pergunta que muda o jogo todo. Será que nós, seres humanos, somos como abridores de carta? Será que existe algum artesão divino, ou não, que desenhou nosso propósito antes mesmo da gente nascer? A resposta do Sartre para essa pergunta foi um sonoro não. E com essa negativa, meu amigo, ele virou séculos de filosofia de cabeça para baixo. Vamos ver como essa ideia revolucionária funciona na prática. Aqui está o coração da coisa. Para o Sartre, que era um ateu convicto, não existe um arquiteto divino. E se não tem criador, não tem um projeto para a humanidade. A gente é simplesmente jogado no mundo. Primeiro, a gente existe. E só depois, a partir do zero, a gente começa a se definir. Esse quadro deixa bem claro o abismo entre as duas visões. De um lado, a filosofia tradicional, que nos vê como seres que já vêm com um manual de instruções. Do outro, o Sartre chega e nos entrega uma tela em branco. Não tem roteiro, não tem propósito prévio. Cada pessoa é, ao mesmo tempo, a artista e a própria obra de arte. Agora, se não existe um roteiro, se somos nós que escrevemos a peça inteira, as implicações disso são gigantescas, vertiginosas. É aqui que a liberdade começa a pesar. E a pesar muito. Essa citação diz tudo. Ninguém nasce herói, covarde, gênio ou santo. Isso são rótulos que a gente conquista ou perde a cada escolha que fazemos. Cada ato nosso é uma pincelada que vai definindo o quadro da nossa própria vida. E aqui está o peso esmagador. Sem um Deus ou uma natureza humana para a gente culpar, não tem desculpa. A responsabilidade é total, absoluta por tudo que a gente se torna. E pior, para Sartre, quando alguém escolhe por si, essa pessoa está na verdade escolhendo pela humanidade inteira, como se estivesse apresentando um modelo do que o ser humano deveria ser. É uma responsabilidade enorme. E com isso, a gente fecha o círculo. A liberdade é uma condenação, porque não dá para escapar dela. Ninguém pediu para ser jogado no mundo, mas uma vez que estamos aqui, não tem como não escolher. Até não fazer nada já é uma escolha. A gente é forçado a criar um sentido para a vida, do zero, sem nenhuma garantia ou rede de segurança. E olha, Sartre não era um filósofo de poltrona, não. Ele viveu essa angústia e essa responsabilidade na pele. A biografia dele é a prova viva de que as suas ideias nasceram da ação, do engajamento com o mundo real. É só dar uma olhada nessa linha do tempo. De prisioneiro de guerra, que depois lutou na resistência, a um ativista político que inspirou as famosas manifestações de 68 em Paris. Sartre mostrou que filosofia não é para ser só lida, é para ser vivida.
E o mundo sentiu esse impacto, com certeza. No dia do funeral dele, em 1980, mais de 50 mil pessoas tomaram as ruas de Paris. 50 mil! Um testemunho poderoso de como as suas ideias sobre liberdade e responsabilidade tocaram uma geração inteira. No final das contas, a filosofia do Sartre nos deixa com essa pergunta monumental. Se não existe um sentido pronto para a existência, e se cada um de nós é forçado a inventar um com as próprias ações, que tipo de valor a gente está escolhendo dar para a vida? Se a vida é uma tela em branco, o que cada um está pintando na sua? Deixa aí sua reflexão nos comentários, compartilha essa análise para a gente expandir o debate e, claro, se inscreva no canal para mais mergulhos filosóficos como este, que tiram a gente da zona de conforto.